Eu sou José Zanini, nasci em Santa Clara, me criei na Mina Nova, sou filho de Írio Zanini e Maria Vanderlinde Zanini. Eu cheguei na Mina Nova com 2 anos e meio e ali fiquei na Mina Nova até os 23 anos e meio. Depois aí fui para Joinville. Mas a minha infância na Mina Nova foi muito boa, a gente tinha bastante amiguinhos. Ali eu estudei no Barro Branco, fiz até o 5º ano, depois vim para Lauro Miller. Em Lauro Miller eu fiz o 2º científico e vivi uma vida boa ali com os familiares, com os primos, e tenho bastante amigos ainda hoje na Mina Nova. Muitos deles foram para outros lados, mas a gente sempre tem contatos com eles. Nós temos 12 irmãos, todos eles vivos. Os meus pais já faleceram. Bom, nós tínhamos diversidades, né, de brincadeiras, porque ali no nosso potreiro lá, a gente tinha bastante árvore, então a gente jogava futebol, a gente amarrava aquelas cordas, fazia balanços, e o maior divertimento da gente sempre era o futebol, porque tinha bastante, na nossa época, tinha bastante criança, bastante meninos, e também as meninas também jogavam junto. Então a gente não tinha muita malícia, coisa assim, então era uma época muito boa, onde todos faziam integração, tanto as meninas quanto os meninos, assim, a gente não tinha como hoje, tem que ser isso, tem aquilo, não. Então foi uma infância realmente muito boa na Mina Nova. Além das brincadeiras, jogar bola, nós também tinha aquelas bolinhas de gude ou bolinha de vidro, né, que a gente dizia na época. Então era assim, como eu falei, era diversidade de brincadeiras, tinha muita coisa. A gente também fazia aqueles de pega-pega, aqueles de xadrezinho para a gente chutar com o pé. Era muita coisa mesmo, né? Foi uma infância realmente muito valorosa. E a gente sente saudade hoje, porque hoje a gente vê que as nossas crianças, eles quase não brincam, não tem amiguinhos, é muito individualismo, hoje é só vendo celular, é uma série de coisas que não tem nada a ver com aquela infância que deveria se ter e ter amigos. Por isso que hoje a gente vê as dificuldades do dia a dia, da integração de hoje quando a gente fica jovem. E a minha adolescência foi na Mina Nova, eu trabalhei desde novo, né? A gente fazia uma série de coisas, primeiro carregava almoço, depois com 14 anos comecei a trabalhar de pedreiro, ali no cemitério do Barro Branco, fazia túmulo, ajudava a fazer cova, trabalhava na igreja do Santa Bárbara ali, junto com o Chiquinho Paz, né, um grande amigo que ainda está vivo. Então foi muito assim, foi gratificante a gente ver o que a gente fazia e hoje a gente sente saudade, só que a idade também chega, né? Mas foi muito bom a infância minha, a adolescência aqui na Mina Nova. Joguei na Mina Nova nós tínhamos um time ali, né, que era o Cruzeiro do Sul, antes era o Catarinense, né, depois a gente fez o Cruzeiro do Sul em 69, e eu joguei no Atlético Mineiro do Barro Branco também, e joguei em outros times por aí, joguei no São José do Itanema, e quando eu saí aqui de Lauro Miller, eu estava jogando no Guatá de Baixo, no time lá do Zé Baitaca, mas aqui joguei no Arizona, joguei lá no 107, da adolescência ali com 15, 16 anos, e aí ia dançar, a gente dançava ali o soirée, era na Mina Nova, que tinha ali, que na época o salão era do seu Candinho Mazuco, dançava também no Barro Branco, e dançava também no Rio Bonito. E aí tinha uma vez ou outra, também ia no Itanema, que também tinha o salão lá do São José no Itanema. Umas a gente gostava mais, outras menos, uma gostava da gente, outra não gostava, e com 16 anos eu comecei na companhia Barro Branco. Eu trabalhava no cemitério, aí eu ajudei a fazer aqueles fornos de coque lá do Adúcio, né, do falecido Adúcio, gente, pessoa boa, lá na Santaninha. Aí lá da Santaninha, quando eu terminei de fazer lá, ajudar a fazer os fornos lá de coque, eu fui trabalhar na Palermo, fiz os fornos de coque na Palermo, eu tinha 16 para 17 anos lá. E depois na Palermo, aí a Companhia Barro Branco me contratou para fazer os fornos de coque. E eu trabalhei 6 anos, 9 meses e 27 dias na Barro Branco, trabalhando, fazendo os fornos, e depois fiquei lá nos fornos, lá ajudando
trabalhar, reforma e mesmo trabalhando lá. Aí quando foi no dia 31 de dezembro de 74, eu pedi demissão da companhia e eu fui para Joinville no dia 14 de janeiro de 75. E fui lá, cheguei lá, trabalhei na Consul 14 anos. Depois trabalhei 3 anos de motorista de caminhão. Depois fui administrar uma microempresa. Depois parei, fui trabalhar mais quase 2 anos de motorista. Depois trabalhei na Secretaria da Saúde de Joinville, lá na prefeitura, onde trabalhei por 19 anos e faz 4 anos que eu parei de trabalhar. Eu convivi com meu bisavô até os 16 anos. Era um italianinho baixinho, magrinho, franzino, mas de muita força. Um cidadão muito bom, muito competente. Como é que era o nome dele? Massimiliano Zanini. O meu bisavô, e a minha bisavó se chamava Carola Dandolini. Eu aprendi muito com esse meu bisavô. Ele era um homem de poucas palavras, mas muito sábio. Ele sempre falava coisas que tinha sentido na vida e que eu trouxe para a minha vida e botei até hoje. Ele sempre falava. Às vezes assim até a gente ficava um pouco meio ressentido, porque se a gente achasse qualquer coisa e alguém dissesse que era o dono, ele dizia que tinha que entregar. E às vezes eu dizia, mas dono, não é dele. Não é dele. Ele dizia, mas é teu? Não. Então, dá para ele a consciência dele. E ele falava uma coisa sempre que tem muito sentido hoje na vida, principalmente nos dias que nós vivemos hoje pelo nosso egoísmo. Temos que ter 5 amigos. Se você tiver só 4 amigos, a hora que você morrer, os 4 amigos vão usar a alça do caixão para levar o caixão. E você não vai ganhar uma Ave Maria, porque quem carrega caixão não reza. E ele estava certo, é uma realidade. Então eu aprendi muito com meu bisavô. Aí, meu bisavô morreu, eu convivi com meu avô, até que saí daqui com 24 anos. Ele morreu em 85, meu bisavô, mas convivi com ele até os 70. Eu tinha 24 anos, porque quando eu fui para Joinville, e cada 3 meses eu vinha visitar ele. Trazia minha mãe e a gente visitava ele. Era uma pessoa também de pouca conversa, só que ele era assim, um cara meio rude, tanto para os familiares, para os outros ele era até muito bom. O Teodoro Zanini, o pai do meu pai, ele era assim, uma pessoa que para a família ele era meio rude, certo? Mas era o jeito dele, né? Eu também gostava dele, tanto é que eu visitava sem problema nenhum, só que ele assim, ele não era agradável não. Já a esposa dele, que é a minha bisavó, que é a Lídia Dandolini, essa era muito querida, muito generosa, muito amiga, muito agradável. Toda vida que a gente ia lá, ela sempre dava algum presentinho pra gente. Era muito querida mesmo, tanto para todos os netos, né? Não era só pra gente, ela tinha uma base de uns 80 netos por aí, porque eram 9 filhos e eram bastante netos, né? Por exemplo, meu pai era 12, tinha a falecida tia Anitta, do Zequinha Chilikman, era 13. Então assim, ela tinha bastante netos e ela agradava a todos, sempre ela dava alguma coisinha para agradar os netos, era muito querida mesmo. Na parte da minha mãe eu convivi bastante tempo tanto com os tios quanto com o meu avô. Meu avô era uma pessoa muito querida também, muito gente boa. A gente era criança, ia para lá, ele queria mostrar tudo que tinha, lá ele criava todo tipo de gado, porco, galinha, essas coisas assim. Então ele tinha aquele gosto de mostrar para a gente, e a gente ia lá. Ia lá, ele mostrava, às vezes a gente queria sair para os campos lá, para ir pegar uma coisa ou outra, muita fruta que tinha, mas ele fazia questão primeiro de mostrar todas as coisas que tinha para a gente. Então ele era muito bom. Tanto ele, né, que era Humberto Vanderlin, quanto a esposa dele, né, a minha avó, que era Altina Jeremias Vanderlin. Também muito querida, muito gente boa também. E morreram com 89 anos. Mas eu convivi com eles até que fui para Joinville desde criança, porque todo mês a minha mãe e o meu pai levavam a gente para ir lá passear na casa deles. Nós viemos para Lauro Miller, né, aqui na Mina Nova, mas a gente não perdeu o vínculo com eles não. E o meu tio também, a gente sempre visitava eles, depois fomos para Joinville, como eu falei. A minha mãe vinha todo mês, e eu cada 3 meses eu também vinha para cá.
E até que eles foram partindo um atrás do outro, o último morreu faz 3 meses, que era o tiozinho, e dos 9 foram todos. Mas mesmo assim, ainda hoje eu continuo vindo cada 3 meses aqui em Lauro Miller. Visitei, eu vim ontem, visitei todos os meus tios por parte do pai, que hoje ainda tem 6 deles vivos, morreu só 3, ainda tem 6 deles vivos. Visitei todos eles. E hoje visitei os outros por parte da minha mãe, os primos, né? Porque os tios já foram todos. E visitei todos eles. Também já estive na Mina Nova, visitando lá os amigos lá. A minha comadre Dida, que ainda está lá com seus 87 anos, muito querida. E lá no Camisque, lá também fiz uma visita lá, que o esposo da Dalva faleceu também, fui lá, fiz uma visita lá para eles. E estive lá no Outros Parentes, ali no número 1, lá o Lelo. Meu pai foi uma pessoa muito querida, uma pessoa de bastante responsabilidade, educou todos nós 12 irmãos muito bem, era muito atencioso a tudo, cobrava bastante responsabilidade nossa, foi gratificante. Ele morreu aos 71 anos, quando ele faleceu eu estava com meus 43 anos, quase 44 anos, sempre fui para Joinville, quando fui para lá me casei, fui morar com ele, depois ele foi para um outro lado lá, eu fiz a casa, porque a minha mulher ganhou filho, aí, então foi muito gratificante a nossa vida com o nosso pai, não só para mim, como com todos os nossos irmãos. O que teu pai fazia? O meu pai, ele, quando eu nasci lá em Santa Clara, ele trabalhava na roça. Depois, quando nasceu o 4º filho lá em Santa Clara, ele veio para aqui, para Mina Nova, trabalhar na mina, onde ele trabalhou 17 anos na mina e se aposentou. Depois ele voltou a trabalhar nas terras nossas lá em Santa Clara, que nós tínhamos lá os nossos parentes lá, tanto o avô, o pai dele tinha terra. Ele voltou a plantar. Depois, em 74, ele foi para Joinville. E em Joinville ele trabalhou também lá, trabalhou 11 anos na Consul. E depois de 11 anos ele parou de trabalhar, durou mais uns 8 anos e partiu. E a minha mãe também, né, trabalhava na roça lá em Santa Clara, depois veio para cá. Então aí o meu pai ia lá plantar, e levava eu e o outro irmão, o João, que eram os 2 mais velhos de homem, né, e tinha uma irmã mais velha, mas levava nós 2 para plantar lá com ele. E nas folgas ele levava a gente, porque a gente também estudava, e como eu disse, com 14 anos eu comecei a trabalhar de pedreiro aqui, com 16 eu estava na companhia, mas assim a gente sempre levava para a gente trabalhar lá na roça. A mãe? E a nossa mãe, ela teve que ficar para cuidar dos filhos, porque todo ano tinha um, tanto é que a nossa mãe, ela se dedicava direto a cuidar porque era um atrás do outro. Tanto é que em 20 anos de casado, ela ia fazer 20 anos de casado no dia 17 de abril, e no dia 11 de março nasceu o 15º filho, que era 15, né? Só que ela perdeu 3 com 6 meses, né? Abortou, um casal e mais um. Então não tinha tempo dela fazer outra coisa a não ser de cuidar dos filhos, né? E ficar por aí. E o meu pai tinha que se virar, porque a gente tinha uma situação meio crítica. Minha mãe e o meu pai, todos nós, os 12 filhos e o meu pai e minha mãe, católicos, praticantes, né? Ele ensinou isso para nós e todos nós cumprimos o dever que ela fez e que nos ensinou. Nós morávamos na Mina Nova, mas nós não perdia uma missa no final de semana. Ela só ficava sem ir na missa, nossa mãe, quando ela estava de resguardo. Fez os 40 dias de resguardo, no 41 dia ela já levava, nós vinha na igreja, nós vinha da Mina Nova a pé, a missa aqui em Lauro Miller. Às vezes tinha lá no Barro Branco, só que a gente, como não tinha um rádio, a gente não sabia se ia ter ou não, então a gente saía de casa todo domingo. Chovia, fazia vento ou fazia sol, não importava. Nós tínhamos que sair de casa às 5h15, para as 6h30 nós estávamos na missa aqui em Lauro Miller. E a gente vinha todo domingo. Os maiorzinhos iam carregando os menorzinhos e nós vinha. Fazia aquela turminha e nós vinha. E nós fizemos isso aqui até que fomos para Joinville, e Joinville é a mesma coisa. A minha mãe dava catequese
Nós viemos para cá em 56, final de 56 nós viemos lá de Santa Clara, Pinotiba, a região ali, para Mina Nova. Quando chegou no ano seguinte, a minha mãe começou a dar catequese ali na Mina Nova, debaixo de uma árvore, onde tinha mais ou menos, sempre era uma base, nunca tinha menos de 60 crianças, mas era a base de 100, 100 e poucas, porque a Mina Nova as famílias tinham bastante filhos, né? Todos eles, ninguém tinha menos de 7, 8, né? Era normal naquela época. Então minha mãe dava catequese. Quando nós estávamos adoutrinados, aí ia para o Barro Branco já para fazer a primeira comunhão. E a minha mãe catequizou bastante, todos nós. Tanto é que eu fiz a minha primeira comunhão, eu tinha 7 anos. Com 7 anos eu sabia aquele catecismo que tinha da igreja, que eram 20 perguntas. E o falecido Padre Ercílio, ele cobrava as 20 perguntas, você tinha que responder. As 20 perguntas que estavam ali no catecismo. Você tinha que saber rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, o Crendo aos Pai. Você tinha que saber rezar a Salve Rainha e Ó Senhora Minha. Tinha que saber. Se você soubesse isso e as 20 perguntinhas, você passava para fazer a primeira Eucaristia. E a minha mãe ensinava isso. E ensinou, como eu disse, desde mais ou menos lá por 58, 59 até 74, quando fomos para Joinville. Ela foi catequista ali e depois ela doutrinou ali na Mina Nova, ela doutrinava. E depois, quando você sabia, aí ficava um mês no Barro Branco, que quem ensinava lá, a catequista que tinha lá era uma tal de Dona Maria Candinho, que morava ali na Coletora. Então ela ficava uns 30 dias lá e depois dizia para o padre que, ele sabe, certo? E aí o padre fazia aquela provinha lá e a gente, até hoje. Eu não perco uma missa. Todo final de semana eu estou na igreja. Se eu estou em Joinville, ou se eu estou fora, porque eu trabalhei, como eu falei, eu viajei, mas no final de semana eu procurava uma igreja para ir participar da celebração da Santa Missa. E faço isso até hoje. E são, desde que eu me entendo por gente, eu sempre pratiquei e continuo praticando a religião católica, apostólica e romana. Aquilo que eu aprendi dos meus pais, que eu aprendi do meu bisavô, porque o meu bisavô também não perdia uma Santa Missa, por parte da minha mãe, o meu avô ia uma vez ou outra, não era muito dia, a minha avó quase não ia porque ela tinha problema na perna, foi sempre doente, coitada da minha avó. Então, eu pratico até hoje ainda. Trabalho, aqui eu já fazia alguns trabalhos na igreja. Em Joinville, dia 12 de novembro, vai fazer 46 anos que eu trabalho na paróquia São Sebastião do Ilírio. Eu fui hoje eu sou vivo, eu sou o primeiro a participar da igreja, fazendo batizado, casamento e celebração. O primeiro era um tal de Chadeco. Ele fez 3 anos, vai fazer 4 anos, dia 23 de novembro que ele faleceu. E eu ainda hoje, eu presido batizado e celebrações, casamento eu não faço mais. E faz 40 anos que eu faço a exequia, que é as celebrações das pessoas quando morrem. Ainda faço isso hoje em Joinville ainda. São 41 anos, 42 anos. Mas há 46 anos eu trabalho na paróquia São Sebastião do Ilírio. Como disse, não perco uma missa de final de semana. A minha mãe fez uma promessa, quando eu estava aqui ainda, que eu era muito doente, para ir na missa todo final, ir na igreja, todo sábado. E aí, quando eu estava aqui, eu ia todo sábado. Quando eu fui para Joinville, como eu jogava futebol e eu era juiz de futebol, então eu passei lá, aí às sexta-feira, mas eu não perdia uma sexta-feira, eu não perdia a missa. E continuo até hoje. Então hoje, faz 4 anos que eu parei de apitar jogo e jogar futebol, eu vou todo sábado na igreja, aonde eu levo ainda, todo sábado, a minha primeira professora, aqui, que era ali no Mar Kaminsky, que chamava de Polaca, no Barro Branco, e vou à missa com ela. Ela é minha primeira professora e ela é minha madrinha. E eu levo ela todo sábado, nós vamos à missa, às 5h30, numa comunidade lá, a Santíssima Trindade. No dia 15 de maio,
de 1976 eu me casei. E nesse casamento eu tenho 2 filhas, hoje uma com 37 vai fazer 38 e a outra com 32 vai fazer 33. Delas eu tenho 3 netos, a mais nova tem um neto, hoje está com 15 anos, porque ele nasceu em 2006, e o outro nasceu em 2009, da minha filha mais velha, que é o Vinícius, nasceu em 2006. O Mateus nasceu em 2008 e a Júlia nasceu em 2014. Então hoje tem esses 3 netos e os 2 genros. No dia 2 de fevereiro de 1975, eu comecei na Consul, onde eu trabalhei 9 meses na produção. Com 9 meses aí, tinha um motorista que ele andou se machucando, eu fui trabalhar na empilhadeira, porque eu sabia alguma coisa, e com ferete. Até foi interessante, porque na época que eu peguei na Consul, eu tive ido em umas empresas, e as empresas lá, elas não estavam pegando pessoas que tinham estudo. Aí eu fui numas 4, 5, eles não me deram serviço, porque eu tinha o segundo científico, onde eu tinha me formado aqui nesse colégio que tem aqui, o Visconde de Tonaia. Então eu me formei, como eu estudava à noite, o segundo científico era Colégio 20 de Janeiro, que é o mesmo Visconde de Tonaia. Eu me formei ali, o segundo científico. Aí eu cheguei em Joinville, fui numas empresas lá, na 5ª empresa, eles não me davam serviço porque eu tinha estudo. E a maior parte lá, não sei porquê, como de certa chefia lá, a maior parte tinha o 4º ano primário, não sei se foi por isso, eles não queriam me dar serviço, por isso. Aí eu fui na Consul, cheguei na Consul, menti. Quer dizer, eu não menti, eu omiti. Porque eu cheguei lá e eu falei, eles perguntaram o que é que eu sabia. Eu disse, não, eu sei fazer meu nome, estudei até o 4º ano primário. Aí eles me deram o serviço. Passou um tempo, como eu disse, 9 meses, o cidadão lá andou se machucando lá, ele cortou um dedo. Aí eles precisavam de motorista, aí eu disse, eu sei dirigir isso aí. Que era uma empilhadeira, que era para puxar as peças das prensas, para pesar e colocar dentro de que tinha um almoxerifado. E aí eu fiz isso. Aí eu peguei e eu pesava. Aí o cidadão lá perguntou para mim, tu sabe como é que tu tá pesando isso aí errado? Aí eu disse, tudo bem, se você acha que está errado, então vamos pesar de novo, bota aí e você confere. Aí eu desci lá umas 4, 5 caixas e pesamos, aí estava certinho. Aí ele disse, como é que tu só tens o 4º ano primário e tu tens tanta prática na matemática? Sabe tão certinho fazer as coisas. Aí eu disse, eu não menti, eu omiti, porque eu tenho o segundo científico, eu sou formado. Na época o segundo científico era professor. Eu digo, eu sou formado. Aí ele olhou para mim e disse, tu sabe que eu podia te mandar embora? Porque você mentiu? Esse coitado, era um cidadão, muito gente boa, seu João Rosa, só que ele só tinha, porcamente ele sabia escrever o nome dele, ele só tinha estudado 1 ano. Então não sei se ele ficou com medo de eu substituir ele, né? Porque, claro, um cara estudado para quem que não tinha nada. Aí eu disse para ele, seu Rosa, sem problema nenhum. Eu só omiti porque eu fui, aí eu falei as empresas que eu fui na empresa tal, eles não me deram serviço por eu ter o segundo científico. Então eu queria trabalhar, precisava. Por isso eu menti. Aí ele foi e disse, tá bom, vai lá. E aí eu fiquei trabalhando nesse almoxerifado 3 anos, aí veio em 78, quando teve uma fase muito crítica lá em Joinville, que era aqueles incendiários. E aí eles precisavam de segurança no final de ano, porque a Consul, no final de ano, a gente sempre recuperava, a partir de julho, nós recuperávamos para a gente trabalhar até véspera de Natal e voltava sempre no dia 2 de janeiro. E aí eles precisavam de segurança patrimonial, por causa devido à situação daqueles incendiários que tinham. Quando falaram comigo, aí eu fui trabalhar, fiquei 3 anos como chefe de guarda. Depois, quando foi em 81, voltei para dentro da empresa como chefe de setor e fiquei 14 anos. Em tudo deu 14 anos.
como chefe, onde eu tinha a base de 700 pessoas sob minha responsabilidade, tinha 11 encarregados sob minha responsabilidade, e eu cuidava em 3 áreas, que era o freezer, a área do freezer, que a Consul fez isso, né? Começou. A biplex, que a gente não tinha. Começamos a fazer o freezer horizontal e vertical. Um outro lá, que a gente chamava de Gemini, que era um 1500 e uma geladeira 1500. E foi muito bom, 14 anos. Trabalhei lá, onde, depois de 14 anos, eles me mandaram embora. Jogando pelo Atlético Mineiro do Barro Branco, em 69, né? Eu joguei algumas partidas, porque eu jogava no aspirante, mas quando precisava, eu também eu jogava no titular. Nós fomos campeões em 69. Né? Eu joguei poucas partidas, mas participei daquele time vitorioso. Aqui na região, tinha um time muito bom, que era o time do Zé Baitaca, ali no Guatá de Baixo. Ali tinha uns morenos ali, que era do Zercílio ali. Os caras muito bons, e eram tudo pessoas que... O time do Zé Baitaca, a maior parte, todos eles tinham passado pelos profissionais. Que no Guatá, a maior parte deles jogaram no time lá que era a União Mineira. Tinha outros que eram aqui do Barro Branco, né, que eu levei para lá também, que eu fui jogar lá com o time do Zé Baitaca, levei para lá. Então era um time muito bom. E o São José fazia a diferença. São José do Itanema. Era muito bom também, aqui na região. E em Joinville, fui para Joinville, eu tive o prazer de jogar 3 partidas na época, lá antes da fusão do Joinville, né, que era o Caxias e América. Eu joguei no América 3 partidas. Depois, na época, como eu trabalhava na Consul, eu já ganhava um salarinho razoável. O meu chefe perguntou se eu queria trabalhar na Consul ou se eu queria ser jogador de futebol. Aí eu optei por ficar na Consul, porque a Consul pagava um salário bom e o jogador ganhava muito pouco. Mas eu fui campeão lá em 3 clubes lá, jogando com a Primeirona, né? Eu fui campeão lá pelo time da aviação, lá no Cubatão. Fui campeão pelo Vértice, que era uma empresa que ela existe hoje, só que o futebol acabou. E fui campeão também pelo Juventus, no Iririú. Eu sempre fui um juiz, né, modesta parte, muito correto. Eu acompanhava os lances de perto. Então, assim, eu sempre brinco lá, às vezes, hoje, né, com esse juiz novo, e assim, eu sempre falava, nos 17 anos que eu apitei, nunca precisou a polícia me tirar de campo. Ir lá para me tirar. Não. Por quê? Quando o jogador pensava em reclamar, eu estava no lado dele. Tem muitos daqui que hoje voltaram para cá, me conheceram lá que estava. Então, assim, eu era um juiz que não gostava de reclamação. Quando o cidadão vinha reclamar para mim, eu estava no lado dele, ele me xingava, qualquer coisa, eu olhava para ele, eu dizia, queres apitar? Aí eu não sei fazer. Eu digo, pois é, então tu joga futebol e eu apito, porque eu também não sei jogar futebol. Porque se eu soubesse jogar futebol, eu não estava apitando. Dia 14, dia 16 agora, domingo dia 16. De maio de 16 de maio de 2021, eu estava na beira do campo lá, o campo é o Palmeirinhas, lá, o Esporte Clube, que fica ali perto de casa, ali no Iririú, e começaram a reclamar, eram 2 times muito renetos. E aí o juiz lá, 15 minutos de jogo, os 2 largaram o apito. Aí eu estava lá assistindo, aí alguém disse lá, ó, tem um juiz ali, ó, vai lá, ele parou, mas ele pode apitar o jogo. Aí eles foram lá, conversaram comigo, os 2 técnicos e mais uma meia dúzia de jogadores, eu falei com ele, disse, não, vocês estão muito renetos. Eles disseram, não, mas nós não vamos renar. Eu disse, tá bom. Eu digo, então eu vou lá. Aí o cara disse, quanto tempo o senhor leva para trocar de roupa? Eu digo, não, eu tenho tudo aí dentro do carro, porque eu sempre tenho dentro do carro, minha chuteira ainda até hoje, roupa de juiz, eu tenho tudo dentro do meu carro. Aí eu fui ali no instantinho, em 5 minutos, botei a roupa, fui lá dentro do campo, chamei os 2 times e falei para eles, ó, não quero reclamação. O jogo pode ser 10, eu sempre dizia quando eu entrava em campo, para mim não importa, pode ser 0-0, pode ser 10-10, como pode ser 10-0, para mim não importa. Eu quero que vocês joguem futebol e é futebol. E sem problema, fui lá, pitei o jogo, tranquilo,
ninguém reclamou, depois agradeceram, o jogo foi 3-3, mas sem problema nenhum. Depois do jogo, alguém vieram me cumprimentar e disse parabéns pro senhor. E alguém disse, mas lá tinha um lance lá que o senhor podia ter dado pênalti. Aí eu falei para eles, eu disse, cara, você viu a distância que eu estava do jogador? Antes do cara encostar nele, ele já botou a mão para trás e caiu sentado. O cara nem tinha encostado nele, ainda, quando ele saiu para trás. Eu digo, por que eu vou dar o pênalti? E aí eu falei, em 17 anos de juiz, eu não dei 10 pênaltis, como não expulsei 10 jogadores. Eu sempre avisava, quando eu via que estava meio complicado, eu passava no banco, muita gente diz, isso não é ético. Não sei, eu não tinha, por isso eu disse, 17 anos, nunca precisei a polícia vir na beirada do campo para me tirar de campo por algum problema. Como jogador briguei, tanto briguei aqui, como briguei em Joinville. Eu fui expulso, jogando futebol desde criança, onde parei de jogar futebol com 65 anos, parei de apitar com 65 anos, mas aí apitava pelada, né? Em 94 eu fiz o meu último jogo como juiz de futebol da Liga. Como eu estava falando antes, ninguém queria apitar um jogo polêmico. Daí eu disse, eu vou apitar o jogo, eu vou. Mas tu sabe, esse time tem que ganhar. Eu disse, não tem problema. Ele vai ganhar, ele vai jogar para ganhar, não tem problema nenhum. Eu disse, eu vou apitar esse jogo, mas eu quero fulano e fulano. Aí o cara disse, quero esses dois vai ser meus bandeiras, eu vou lá apitar. E eu fui apitar. Porque eu sempre dizia isso, para mim não importa se o jogo vai ser 0-0, vai ser 10-10 ou 10-0. Jogue futebol. E eu fui apitar o jogo. Chamei os dois times e disse, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Os dois bandeiras, o que eles der, eu vou dar. Se eles errar, eu erro junto. Mas eu disse para ele, o erro é 0. Não podemos errar. Eu digo, olhe bem, está a televisão gravando e tem 2 rádios. Eu disse, é a última partida que eu vou fazer como juiz da liga. Então, por favor, não quero erro. E nós fomos apitar. Realmente, nós acertamos praticamente 100%. No outro dia, eu fui cobrado por isso. Esse time que precisava ganhar com 3 gols, ele ganhou o jogo. De 5-3. Ele não se classificou. Porque o time que estava jogando com ele, não precisava nada. Mas eles precisavam de 3 gols de diferença, porque o time estava eliminado. E eu apitei o jogo. Então, fechei 17 anos com chave de ouro. E no outro dia fui cobrado, como eu já disse. Eu entreguei o que era deles, da liga. Entreguei o apito, que eu tinha pegado da liga, mas nunca usei o apito dele. Entreguei os 2 cartões, o amarelo e o vermelho, mas nunca utilizei ele, porque eu tinha os meus, como eu tenho até hoje ainda. Nunca usei a roupa de juiz que a liga dava, nunca usei, eu tinha sempre o meu. Sempre usei o meu. Sempre tinha lá, sempre tem até hoje dentro da bolsa. Não faz 4 anos que eu parei de apitar, mas tem dentro da bolsa. A minha chuteira, tenho sempre 3 pares de meia diferentes, tenho 3 camisas diferentes e tenho 3 calções diferentes. O meu bom dia, o meu boa tarde eu não nego. Se a pessoa que me prejudicou precisar de mim, eu estendo a mão. Mas não dou a segunda chance para ele me ferrar de novo. Então aqui na Mina Nova, eu tive alguns problemas, né? Não muitos, mas eu tive um problema muito sério, que eu não morri por sorte, certo? E amigos que aprontaram para cima de mim uma besteira. Se quiser eu posso citar o nome, né? Só que eu acho antiético, mas eu não morri por sorte. Agora eu vou citar o nome da pessoa que me ajudou, porque o cara alguém aprontou e mandou o cara me esfaquear. E eu estava num canto, apertado, quando alguém disse, o cara vai te esfaquear, que eu olhei, o cara estava com a faca na mão, ele veio para cima, tinha uma mesa, eu joguei a mesa, só que a minha intenção era jogar a mesa bate nele, ele cai e eu passo por cima dele. Só que infelizmente a mesa bateu nele e a mesa ficou com as 4 pernas para cima. E ele não caiu, ele foi para trás, mas ele não caiu. E a intenção, eu joguei a mesa com força, era cair, não caiu. A minha sorte
uma tal de Noca, que é a Nadir, hoje ela mora em Joinville, muito minha amiga, e essa menina ela me jogou o sarrafo da porta, que chamava-se tranca, né, que fechava-se a porta, o sarrafo. Ela jogou para mim, quando ele veio direto, eu dei com o sarrafo na mão dele, eu podia ter dado na cabeça, mas aí dei na mão, não quis matar. Aí a faca caiu, quebrei o braço dele. A faca caiu, quebrei a faca. Aí desafiei os dois cidadãos que mandaram ele fazer aquilo. Aí a turma deixa disso, eu disse, não, sorte aí, deixa eles vir. Vamos ver se os tempos que mandou um cidadão fazer isso que fizesse. E eram grandes amigos meus. Então, até hoje eu não tenho raiva deles, mas bom dia e boa tarde. Eram meus amigos, hoje estão casados. As esposas deles eram minhas amigas. Só que assim eu nunca fui visitar eles. Uma vez, eu acabei um baile na Miranova, um soirée, por besteira, burrice, mas sim, né? E depois saí de lá, vim para o número 1, cheguei no número 1, fiz a mesma coisa, acabei com o baile também. E saí ileso, podia ter apanhado, porque eu cheguei lá na Miranova, eu disse que não acreditava que tinha homem lá dentro, e no número 1 eu falei a mesma coisa. No time, ali no campo, ali onde era o salão do Zé Madalena. Eu disse a mesma coisa. Eu disse, não acredito que tem homem aqui dentro para fazer isso. E se tiver bem, mas tinha bastante. Só não apanhei porque tinha bastante amigos. E gente que nem me conhecia. Vieram ao meu favor pela situação que estava, porque eles queriam bater numa menina. Tá, o Zé estava bêbado? Não, assim, ó, eu nunca me meti em confusão quando eu tinha tomado alguma coisa. Eu não tinha. Assim, aquilo que eu disse, eu não tolero desonestidade, desde criança. Se eu visitei até hoje, se eu vejo alguém que está cometendo alguma falcatrua, algum erro, eu sempre chamo atenção. Não condeno, mas eu chamo atenção e sempre digo, cara, por que isso? E aí, tinha lá uns 10, 12 que acharam que podia, só que assim, ó, eu não gostava de brigar, mas eu tinha muita força e eu brigava bem, tá? Eu brigava bem. E eu sempre tive uma facilidade, porque eu sempre, tanto se precisava dar soco de direita ou de esquerda eu acertava, e se precisasse dar chute de direita ou de esquerda eu também fazia. E aí foi, por causa de uma besteira, como a menina me disse lá uns negócios, eu não gostei. E aí eu disse para ela, então é assim? Tá, então tu não vai mais dançar. Aí alguém disse, não, ela vai dançar e nós vamos te quebrar de pau. Aí eu perguntei se tinha homem ali dentro. Só que aí tinha, mas aí tinha uns também que eram a meu favor. Aí por isso acabou a brincadeira lá. E eu vim para o número 1. Isto foi em 72, em 1972. E um mês de... Foi perto do Dia das Mães, que teve um baile lá na Mina Nova, e depois teve aqui no número 1, aí eu vim para cá. Cheguei aqui também, queriam bater numa menina. Aqui eles queriam bater numa menina. E essa menina, coitada, estava ali sozinha. E aí eu disse que ninguém ia botar a mão nela. Tinha uns 30. Mas mesmo assim, ninguém deu um tapa nela e eu também não levei um tapa. Aí veio um cidadão que eram jogadores de futebol lá de Santana. Muito gente boa. Até vou citar o nome deles, não sei se estão vivos, já morreram. Era o Célio, um tal de Babão, o Dionísio, que também, esse Babão era um negrão forte, esse Dionísio também era um negrão forte, esse Célio era um baixinho, até eu sempre, quando a gente via ele assim, às vezes lá no campo lá, se a gente não olhasse bem, era parecido com o Hélio Souza, o estilo dele, desse Dionísio, muita gente boa. E tinha mais 2 irmãos que eram goleiro, e estavam ali também, que tinham jogado aqui contra o Henrique Laje e passaram lá. E vieram a meu favor, e foi minha sorte, porque senão tinha levado os petelecos lá. Mas ninguém botou a mão nela não. Aí depois chegou outras pessoas lá, que até chegou uma tia dela, também vou dizer o nome, né? Não vou dizer o nome porque é chato, hoje ela deve estar casada, com certeza. Porque desses 72, nós brigamos no Guatá. Aquele salão que tem ali na saída que vai lá para o Lazarinho. Ali. Nós quebramos tudo que tinha dentro. Nós entramos em 13 lá
E aí não era nós, era o pessoal de lá que queria dar um cacete em dois cidadãos que, tudo bem, eu não sei se me deixou apanhar ou não, é diferente. Eu sei que vou citar o nome deles, porque são meus amigos até hoje. Quando eu vou no Itanema eu sempre converso com ele. O Zé Fischer e o Vorney Fischer, 2 irmãos. Eles namoravam umas meninas lá, uma inclusive era... E nós começamos a brigar em 13, e nós apanhamos bastante. A minha sorte é que apareceu um cidadão que gostava muito de mim, que o pessoal aí conhece, aqui do Guatá, que era aqueles irmãos Nascimento. Eles eram uns caras altos, fortes. Eles não davam tapa, eles davam com o pé, com a sola do pé, eles batiam nos caras. E chegou também mais dois morenos, 2 negros, que eram o tal de Chuim, que era filho do seu Arzimiro, muito meu amigo, brigava bem, e um tal de Zeli Preto, que era lá do Rio Bonito. Eles chegaram e disseram: oi, é o Zé Italiano que está apanhando. E eles pularam e botaram para dentro, entraram para dentro do salão e disseram: Italiano, cuida das costas, o resto deixa com nós. E foi interessante porque logo que começamos a briga, tinha um tio meu e o tio veio me agarrar. Eu cheguei, peguei ele e joguei por cima da cerca, joguei da janela por cima da cerca e joguei lá fora e disse: tio, vai fora porque senão o senhor vai apanhar. Porque ele é o responsável, meu tio. E saímos dali, depois que quebramos tudo, nós fomos todos lá, que Deus o tenha, grande pessoa, grande amigo, o senhor Adão Gaspar, que era o subdelegado do Barro Branco na época. Fui lá, era 4 horas da manhã, fui lá, acordei ele e falei para ele que nós tínhamos quebrado o salão inteiro no Guatá. E então, como eu disse, né, eu aprendi com o meu bisavô, que se a gente não pode ser rosa naquele que está se afundando, não seja espinho e não seja pedra. Estenda a mão, independente se o cara é bom ou é ruim. Não temos aí para julgar, e eu não faço esse julgamento. Como eu disse, eu trabalho fazendo os enterros, consolando as famílias, porque é momentos difíceis, mas eu nunca julgo. O julgamento é para Deus. Eu faço de qualquer pessoa como se fosse um santo, porque é meu dever, como ser humano, como católico, apostólico, praticante, é fazer isso. E o resto, Deus resolve. Abraço. Muito bem, Sr. José.